O grupo terrorista Hamas disse que o território de Gaza será um cemitério para o exército israelense. Os extremistas prometeram ainda infligir ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um revés que marcará o fim de sua carreira política. Na declaração, membros do grupo disseram: Gaza será um cemitério, um atoleiro para o inimigo, seus soldados e sua direção política e militar. A mensagem foi feita através de um vídeo gravado pelo líder terrorista Abu Obeida, porta-voz da brigada, quase o celular caiu agora, Edzin Al-Qassam. Vocês percebem que aqui a gente faz de tudo, né? Vira cameraman, fala árabe, aqui é assim mesmo, meus amigos, ao vivo na programação da Jovem Pan. Promotora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que a senhora pudesse colocar um pouco da tua avaliação sobre essa etapa da guerra que a gente está vivendo agora. Bom, é lamentável o que nós temos vivenciado, né, nessa guerra. Eu vi que vocês já estão debatendo isso da perspectiva geopolítica, a questão de Taiwan, que é uma questão também muito importante que o deputado lembrou e que pode ser o próximo foco de um possível conflito. Nós temos que lembrar que organizações terroristas, elas se compõem de células, e essas células elas se expandem conforme há ou não o maior número de simpatizantes a essas organizações criminosas. Ao longo do tempo, o Hamas ele procurou angariar a aprovação da população como um todo. No começo, eles tinham uma aprovação de cerca de 10%, tanto que na Cisjordânia é dominado pelo Fatah e não pelo Hamas, e com esses ataques, eles estão pretendendo, na verdade, que haja mais simpatizantes à causa, então, que seria da questão da Palestina. Me parece preocupantes as reivindicações, porque eles querem não só a faixa de Gaza, a Cisjordânia, mas também a Jerusalém Oriental. Sim. E na origem, a ONU pretendia que Jerusalém fosse um território neutro. Eu estive algumas vezes em Israel e nós temos que lembrar que tem diversos patrimônios históricos e culturais lá. Se você entra em uma igreja, essa igreja ela já foi uma mesquita, ela já foi uma igreja católica, ela já foi uma sinagoga. Tem, inclusive, igrejas que Israel fez bem, ela tem faixas, então se cultuam todas as religiões ao mesmo tempo. E eu acho que isso é muito importante, e esse tipo de garantia nós não teríamos se simplesmente criássemos um Estado palestino sem qualquer reflexão sobre qual seria a demarcação desse território palestino. Claro que a Palestina merece sim ser um Estado soberano, mas precisamos ver em que termos e em que condições. Perfeito. Gente, vocês estão olhando essa tarja que está aí no nosso programa? Olha só, Hamas, 2 pontos. Gaza vai virar um cemitério de israelenses. Dá uma olhada no nível da fala do grupo terrorista Hamas. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual outra reação de Israel seria possível que não fosse essa, devido a uma fala dessa? Gaza vai virar um cemitério de israelenses. E aí, Beraldo? Bom, que outra postura deveria se ter em relação a esse grupo? Hamas já transformou algumas regiões de Israel num cemitério de israelenses. A gente precisa lembrar o que aconteceu no dia 7 de outubro. Foi exatamente isso, a chacina, o assassinato indiscriminado de crianças, mulheres, idosos, enfim, israelenses por parte do Hamas. E agora, essa disposição, essa forma, né, de ficar sempre dobrando a aposta diante de um exército muito mais poderoso, com muito mais tecnologia, com muito mais capacidade, me faz, pelo menos, imaginar que eles estão confiantes de que a construção dos túneis e a utilização desses túneis, a utilização da sociedade, né, dos civis como escudos, isso tudo vai fazer com que eles coloquem uma força contrária ao exército de Israel, que de alguma forma eles vão ter sucesso nisso. Agora, eu queria até fazer uma provocação aqui para os especialistas, Paulo.
Quais deles? Temos aqui na sua casa o Renato Batista, especialista nessa, todo o desenvolvimento da geopolítica do mundo. Eu queria perguntar o seguinte: esse tipo de batalha que será travada no território da faixa de Gaza, até que ponto se remete ou pode ser remetido ao que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã? Essa é uma boa pergunta. Quer falar, Cássio? Paulinho, só complementando o que o Beraldo disse, e o Diego disse há pouco, bem disse há pouco, na guerra a primeira vítima é a verdade. E hoje uma guerra não se faz só de armas, uma guerra também é feita de palavras, de gestos. Eu acho que o Hamas, ao insuflar o exército israelense nesse sentido, ele cria um possível discurso de vitimismo. Ele faz com que o exército israelense vá com mais força e eles acabem num segundo momento usando, olha, nós estamos sendo massacrados, nós estamos sendo destroçados, nós estamos sendo vítimas de crimes contra a humanidade por parte do exército israelense. Agora, fazendo um paralelo com os Estados Unidos e Vietnã, foi um pouco do que aconteceu. Ninguém discorda que os Estados Unidos venceram aquela guerra, sob o ponto de vista da batalha, mas sob o ponto de vista dos objetivos, sob o ponto de vista de uma imagem internacional, sob o ponto de vista do custo, também ninguém discorda que os Estados Unidos acabaram derrotados naquilo. É um pouco do que vai acontecer. Israel tomará o controle da faixa de Gaza, inegavelmente. Vai eliminar boa parte dos combatentes do Hamas. Eu digo combatentes porque os líderes estão bem tranquilos lá no Catar. Mas... com muito dinheiro também. Com muito dinheiro. Sob o ponto de vista da interpretação, não necessariamente essa será uma vitória israelense. Azoni, bem-vindo, meu amigo. Você estava acompanhando a nossa discussão aqui. O que você está achando, hein? Então, seguindo o raciocínio do Acácio, e primeiramente, boa tarde a todos. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferenciado nesse sentido. Eu acho que um grupo terrorista como o Hamas, ele não é formado por ideologias políticas, mas sim por uma ideia motivacional. Então, como a própria promotora falou, eles precisam de recrutar essas pessoas. E eu acredito que Israel está dando um prato cheio. As vítimas que estão sendo formadas por pais de famílias perdendo as suas famílias, as esposas perdendo seus filhos, os filhos perdendo seus pais. Isso é o recrutamento perfeito para o Hamas. Então eu acredito que essa guerra vai se tornar muito positiva para o Hamas para a questão de recrutamento. Pode até aumentar. Então, exterminar uma ideia, eu acho que o que o chanceler está tentando fazer de Israel, exterminar o Hamas, não extermina-se uma ideia que está intrínseca dentro do povo palestino. Lá dentro, está dentro. Foi uma crucidade eu ouvir aquele áudio do terrorista falando com o pai, mas você viu o que o pai responde? O pai pergunta, você matou mesmo os judeus? Então, o pai, por ser um ancião, alguma coisa, o filho todo entusiasmado, e ele respondia, você realmente fez isso, filho? Como dizendo assim, que vitória. Então você percebe que isso eu posso não ser um radical, mas o povo palestino, ele tem essa coisa intrínseca de que Israel veio roubar suas terras. E qual que é o projeto do Hamas? A extinção de Israel. O projeto do Hamas é educacional, né? Cultural. Isso está muito claro. E outra, eles conseguiram uma coisa que eles deixaram de ser somente um grupo terrorista. Hoje eles têm ações humanitárias dentro da própria Palestina, ele tem a questão de ações políticas dentro do próprio parlamento, dentro da organização palestina, dentro da Cisjordânia também tem uma participação, não tem um controle total, mas tem uma participação dentro de lá. E fora isso, ele tem os seus apoios internacionais. Eu vi a conversa que vocês estavam fazendo anteriormente sobre a questão do Irã. Me preocupa muito essa questão do Irã, porque o Irã é o principal articulador nessa história toda. Ele tinha um interesse muito forte por trás de tudo isso, que era romper todo o trabalho que o Biden estava fazendo junto com Israel do Acordo de Abraão. E só faltava a Arábia Saudita assinar. Emirados Árabes já tinha assinado, faltava só a Arábia Saudita. E como a Arábia Saudita é pró-Palestina, automaticamente o Irã falou, se ela é pró-Palestina,
vamos fazer uma ação para atacar por baixo Israel, porque a retaliação de Israel vai ser sobre a Palestina e que vai fechar e não vai fazer o acordo. E foi exatamente... Mas, Ozoni, você acha que deveria ter alguma outra reação por parte de Israel? E qual seria essa? Eu acho que assim, Israel... Porque se Israel, pensando com a tua visão, se Israel está formando de alguma forma um discurso anti-Israel com essas ações que está promovendo, qual seria a ação mais acertada? Vamos falar assim, Israel... Eu escutei vários relatos de brasileiros ou de pessoas que moram em Israel, perto de Gaza. Eles falam que todos os palestinos são rastreados, todos passam em leitura facial e biométrica, e todos os membros do Hamas são altamente controlados e fiscalizados. Eles são controlados até por satélite. Então, quer dizer assim, como que eles entraram para fazer como que eles conseguiram entrar se eles são rastreados? Ou houve uma falha, ou houve uma omissão de Israel. Isso sim. A omissão pode ser política, porque precisava... Mas o que Israel deveria fazer que não... Ele deveria usar a inteligência que ele sempre teve. A inteligência de Israel, a inteligência é fantástica. Eles conseguem fazer invasões, incursões dentro do território de Gaza, exterminando praticamente os terroristas sem fazer esse alarde todo. Que na verdade Israel menosprezou a ação do Hamas, né, inicialmente, e que falhou muito usando toda a sua inteligência para detectar, mas sempre Israel se posicionando, Hamas não tem a força que eles falam que tem. E quando a gente vê que Gaza vai virar um cemitério israelense, a gente vê que é literalmente o discurso de terroristas tentando amedrontar não só israelenses, mas também a população de maneira geral. Ô, Renato, por que você discorda do Ozoni? Não, eu discordo na parte da resposta de Israel. Veja só, como eu falei aqui anteriormente. Vamos lá, o grupo terrorista, ele coloca todos os civis como escudo. Então, ele por exemplo, ele tem bases militares onde guarda munições e onde guarda armamentos, no mesmo lugar onde as pessoas são cuidadas, ou seja, num hospital. Como que faz uma diferenciação no ataque num hospital onde tem terroristas e onde tem civis? Eles transportam, eles se locomovem por meio de ambulâncias, onde tem pessoas feridas, onde tem pessoas doentes, onde tem pessoas prestes a morrer, civis inocentes, e onde tem terroristas também. Assim, eu entendo, obviamente, no mundo dos sonhos, daria para fazer um ataque que a gente conseguisse separar uma coisa da outra, né? Infelizmente, não há... Se eles estão tendo essa questão, se eles estão conseguindo rastrear agora, por que eles rastrearam agora e agora eles fazem ataque e na época eles não conseguiram rastrear? Essa é a minha pergunta. Veja só, se no mundo dos sonhos, se eu pudesse separar o terrorista dos civis e fazer um ataque só nos terroristas, eu não tenho dúvida de que Israel faria. Justamente porque ele não estaria tendo que combater a narrativa que você bem citou aqui, que é de alguma maneira feita, o Acácio falou também anteriormente, que é feita contra Israel, como se Israel estivesse fazendo um ataque desproporcional. Isso é repetido ao redor do mundo inteiro. Olha, Israel está fazendo um ataque desproporcional. Só que o meu ponto é o seguinte: como não fazer esse ataque, né? Como não fazer esses ataques? Como não, por exemplo, ter feito o cerco que foi feito por Israel, sabendo que tudo que é encaminhado para a faixa de Gaza acaba sendo utilizado pelos terroristas? Isso não é de hoje, né? Como você também bem citou, os terroristas utilizam a população de escudo humano desde sempre. Agora, qual que é a saída para isso? Eu também não sei, né? Eu gostaria de saber. Se a gente pudesse fazer essa separação, isso seria muito tranquilo. Agora, esse que é o problema. Era sobre como eles chegaram no dia 7. Era isso? Como é que eles entraram em território? Uma falha de segurança. Esse é o ou falha, ou deixei acontecer. Mas vocês concordam sobre o dia 7 também não haveria nenhum motivo ou intenção de ter essa omissão, porque ela só prejudica ali o próprio Mas vocês governo. concordam pelo contrário, a ofensiva estava toda armada para a invasão de Gaza. Ele não fez assim do dia 7 ele montou toda aquela ofensiva para invadir Gaza. Estava pronta, ele só não fez a incursão terrestre porque o Biden pediu que não fizesse, o mundo inteiro pediu para que ele não fizesse. Para atrasar, né? Exatamente. Porque ele Agora, vocês vão concordar comigo que não é nem um pouco inteligente por parte de Israel discutir esse erro do dia 7, né? Porque se fizerem isso agora, certo? Seria, enfim, um desvio de foco do debate público.